Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sábado, dia 28 de maio de 2022, e eu passo por aqui rapidamente para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes, gostaria de pedir para você que porventura ainda não é um inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, é rapidinho, se inscreva no canal. Não esqueça também aí de ativar aí o sininho das notificações, deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo, e se você sentir de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas por meio da palavra de Deus, amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Malaquias capítulo de número 4, versículo de número 5 e 6 vai dizer assim, ó: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Essas são as palavras do profeta Malaquias, terminando aqui. E agora a gente vê aqui, ó, uma página em branco, né? Uma página em branco, após essa fala do último profeta do Antigo Testamento, o profeta Malaquias. Encerra-se o livro, entra essa página em branco. A grande maioria esmagadora sabe que essa página em branco é sobre ela que eu quero dizer aqui, rapidamente. A grande maioria sabe que essa página em branco, ela representa um silêncio de Deus. Um período em que Deus ficou em silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Findado aqui o Antigo Testamento com essas palavras do profeta Malaquias, então Deus agora ficou por aproximadamente 400 anos em silêncio em relação à nação de Israel. Quem sabe tem alguém aqui que não saiba, né? Então essa página em branco, quem sabe você já se perguntou, e essa página em branco, né? Essa página em branco representa um silêncio, um espaço de 400 anos aproximadamente que Deus ficou sem falar com a nação de Israel, do Antigo para o Novo Testamento. No Novo Testamento daí se cumpre esta palavra aqui. Aí a gente já entra no Novo Testamento, né? Nos Evangelhos, o Evangelho já começa a mostrar João Batista pregando o Evangelho ali no Jordão e batizando o povo em o nome daquele que viria após ele ali. Então, na verdade, essa página em branco é um período que durou aproximadamente 400 anos em que Deus ficou em silêncio em relação à nação de Israel. Porém, todavia, já havia uma palavra profética liberada que naqueles últimos dias, então, Deus enviaria o profeta Elias. Aí João Batista vem e começa a anunciar o evangelho, começa a pregar ali o arrependimento para aquele que viria após ele. Mas Deus me colocou no meu coração para me falar sobre esse silêncio dele aqui, nessa manhã, sobre esse silêncio. Que da mesma maneira que Deus ficou um período aproximadamente de 400 anos sem se comunicar com a nação de Israel, aí a gente sabe que esse período aqui é o período dos Macabeus ali também, né? A gente vê ali o Império Persa ali, a gente vê Alexandre o Grande. Quer dizer, é um período de 400 anos que Deus ele ficou sem se comunicar com a nação de Israel. E Deus me moveu para mim poder falar sobre isso, sobre o silêncio de Deus, E Deus me levou para Cristo, quando estava no barco lá em Marcos capítulo de número 4, versículo de número 38. Ali, se eu não me falha a memória, vai dizer que os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, ou o lago da Galileia, para outra margem. E diz a palavra de Deus que Jesus, por conta daquele dia que foi, desde manhãzinha, Jesus estava ali no barco, ensinando uma numerosa multidão, até o finalzinho da tarde, quando ele então fala, passemos para outra margem. E aí os discípulos levaram ele já como estava no barco,
e eles começaram a atravessar o mar da Galileia. E aí Jesus, ele, por conta do ensino o dia todo, obviamente ele estava cansado, ele era 100% homem, mas 100% Deus, e como homem, ele estava cansado, afadigado, ele precisava descansar. Eu acredito que ele tirou aí esse momento de travessia que ele tinha para poder então descansar, né? Descansar. E naquele descanso Jesus ele acabou adormecendo, né, sobre o travesseiro, que ao contrário de hoje, né, os travesseiros aí com penas de ganso, né, na casa aí de quem sabe, na minha não é não, mas né, os travesseiros hoje aí tem aí, né, das melhores qualidades, mas naquele tempo não. Jesus ele reclinou a cabeça sobre um travesseiro de couro ali, que geralmente era aquele banquinho que o timoneiro ali usava para poder sentar, né? Usava para poder sentar. E Jesus agora está dormindo. Esse sono de Cristo, dentro desse contexto, desse período de travessia que eles estavam ali tendo, significa também o silêncio de Deus na vida dos apóstolos. Foi um momento que Jesus ele não falou nada com eles. Foi aquele momento que eles estavam com Jesus no barco, mas Jesus ele ficou em silêncio. Por quê? Porque estava dormindo. Até que veio o problema, até que veio a necessidade, a dificuldade, Jesus continuava dormindo, mas estava no barco. Então, só pelo fato deles estarem no barco, já era o suficiente para os discípulos crerem que eles não iam sucumbir, que eles não iam perder as suas vidas ali, como quem sabe eles pensaram por conta daquelas águas e dos fortes ventos, né, que impulsionavam as ondas para o barco e enchiam de água, né, ao ponto deles achar que iriam afundar ali. Jesus estava dentro do barco, isso bastava. Ponto final, acabou. Mas eles, desesperados por conta da situação, quando eles viram que os recipientes que eles estavam usando ali para poder jogar aquela água para fora do barco ali naquele contexto não era o suficiente, então eles começaram apavoradamente despertarem o Mestre Cristo. E Jesus, a gente bem sabe, ele despertou, repreendeu o vento, o mar, deu aquela ordem, acabou tudo, fez-se grande bonança e o nome de Deus foi glorificado. E nessa manhã Deus me trouxe aqui para falar sobre o silêncio dele. Meu irmão e minha irmã, quando você não estiver ouvindo a voz de Deus, não fique desesperado achando que Deus está ali ao seu sofrimento. Quando você não ouvir a voz de Deus, não fique achando que está tudo acabado. No momento que você não ouvir a voz de Deus, não se desespere. A Bíblia chama a gente para andar por fé. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele fala: visto que andamos por fé e não por vista, né? A fé é uma convicção que a gente tem de algo que a gente espera. A fé é a gente crer no milagre e ver o milagre ser materializado, não é o oposto. E a gente bem sabe que Isaías capítulo de número 64, versículo de número 4, vai dizer a Bíblia: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Meu irmão e minha irmã, você está esperando em Deus? Eu tô missionário, eu tô pastor, estou esperando em Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se você está esperando em Deus, Deus ele está trabalhando. Ainda que você não perceba muitas vezes, mas Deus ele está trabalhando. Se você está com a tua vida entregue nas mãos de Deus, procurando fazer a vontade de Deus, ainda que você tenha dia que você não ouça por conta de um obstáculo, por conta de um problema e da dificuldade, ou quem sabe do excesso de ansiedade que você ficou por conta de alguma causa, alguma situação que gerou um desconforto ou um transtorno em você. Então, por conta disso, muitas vezes aí você fica agitado, meu irmão, você fica agitado, minha irmã, e quando vem a agitação e aquele excesso de ansiedade, muitas vezes a gente não conseguimos mesmo ouvir a Deus assim. Deus ele vem falar conosco na calmaria. Nós temos que o quê? Sossegar o nosso coração. Então, na verdade, quando a gente faz isso, a gente descansa nos cuidados de Deus, sabendo que Ele está trabalhando. Então a palavra de Deus em Isaías diz que se estamos esperando em Deus, Ele está trabalhando, basta.
É agora então, se eu não estou escutando a Deus, eu tenho que entender que é aquele momento que Deus se silencia. Mas não é porque ele ficou ali calado por um dado momento ou por um breve momento que ele não está trabalhando ao seu e ao meu favor. Não, há uma grande diferença. Muito pelo contrário. Muitas vezes o silêncio de Deus também nos ensina que nem sempre Deus ele vai falar conosco naquilo que você quer que ele fale, ou exatamente naquela hora que você quer que ele fale. Mas o silêncio de Deus nos ensina que nessas horas, eu com a minha vida entregue nas mãos de Deus, caminho por fé, caminho na certeza do que a palavra de Deus diz, que ele está trabalhando, ponto final. No momento certo, Deus ele vai me trazer uma resposta. No momento certo, Deus ele vai falar comigo. No momento certo, Deus vai abrir uma porta de escape. No momento certo, Deus vai mostrar uma saída para mim. No momento certo, Deus ele vai me enviar o socorro. Entende, meu irmão e minha irmã? Então eu tenho que crer nisso, descansar nisso, ver o que a palavra de Deus me diz, e entender que o silêncio faz parte. Foi 400 anos aqui, imagina que a nação de Israel poderia ter pensado, acabou, Deus nos esqueceu, Deus parou de falar conosco, está tudo acabado. Mas não foi isso que aconteceu. Havia uma palavra profética liberada da parte do profeta Malaquias sobre a nação de Israel. Então aquela palavra profética iria se cumprir. Há promessas de Deus, meu irmão e minha irmã, liberadas sobre a sua vida. E ainda que o tempo passe, ainda que você não ouça Deus como você gostaria, a palavra da parte de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Então no momento oportuno ela vai se cumprir. Deus está trabalhando para poder fazer com que ela se cumpra na tua vida. Do contrário, ele não teria liberado a palavra. Do contrário, ele não teria te feito promessas. Do contrário, se não fosse para você caminhar em triunfo por meio de Cristo, ele não teria te chamado para que você pudesse andar diante da sua santa e poderosa presença. Se Deus não fosse capaz de mudar a história da tua família, da tua saúde, da tua vida financeira, ele não prometia que você viveria uma vida em abundância por meio de Cristo. Então, meu irmão, sossega o coração, meu irmão e minha irmã. O silêncio de Deus também nos ensina e nos mostra que temos que caminhar por fé, porque nem sempre Deus vai estar se comunicando conosco, porque nem sempre Deus vai estar falando conosco em relação a alguma prova, alguma luta ou alguma dificuldade que você e eu possamos estarmos enfrentando nesse exato momento. Mas não é porque ele não fala que ele não está fazendo, não é porque ele não fala que ele não está trabalhando, muito pelo contrário, ele está trabalhando dia e noite para que as coisas possam fluir e acontecer na sua vida. Colabore com Deus por meio da tua fé, que você vai ver que no final o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Amém? Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e quero interceder pelo teu filho e pela tua filha que chegou aqui, Senhor, preocupado nessa manhã, meu Pai, pelo fato do Senhor estar em silêncio. E o Senhor veio dizer nesta manhã, Senhor, o porquê muitas vezes o Senhor silencia-se em relação a alguma luta, alguma prova, alguma dificuldade que estamos passando. E eu te louvo, meu Pai, por conta disso, por conta da tua palavra. E eu te peço, meu Pai, eu creio que os teus filhos entenderam. Conforte esses corações, Senhor, nesta manhã. Traga alegria, traga conforto, consolo e fortalecimento espiritual, porque hoje o Senhor falou com eles, meu Pai. O silêncio que eles falaram tanto acabou hoje, meu Pai, e o Senhor falou. Pai amado, conforte esses corações, tira a angústia, a tristeza, o aperto, e dê paz, alegria, ânimo, saúde, meu Pai, esses ossos, vigor, força, e aquilo que eles necessitam para poder, meu Pai, para poderem seguir avantes, diante da tua santa e poderosa presença. Lai clouconderedekei, tundai, radagassuri, lei clay cloucondekei, tundai, radagassuri. Abraça, meu Pai, essas vidas nesta hora, Senhor. Conforta, meu Pai, esses corações. Senhor Deus, enxuga essas lágrimas nesta hora, Pai. Eu te peço em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.
Pai amado, Pai querido, tira toda a opressão, toda a perturbação, todo o peso espiritual e dê paz a esses corações. Supra, meu Pai, cada uma das necessidades dos teus filhos. Visita cada família, Senhor, aqui representadas, é o pedido que eu lhe faço. E que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas, trazendo, meu Pai, conforto, consolo, esperança, alegria, paz, meu Pai, provisão, providências, meu Pai, da tua parte para cada um de nós, Senhor, em o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Se Deus permitir, amanhã estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.